Fala galera, paz do Senhor Jesus, espero que vocês estejam bem e vamos para mais um podcast, para mais uma reflexão espiritual, uma reflexão bíblica baseado no livro de Provérbios. E o texto que Deus colocou ao meu coração hoje é o texto do capítulo 10, do versículo 25, que diz assim a palavra de Deus: Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Mais uma vez, para fixar: passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Essa palavra, o rei Salomão está fazendo um contraste, entre o ímpio e o justo, aquele que serve a Deus daquele que não serve a Deus, Lembrando que a Bíblia relata que o mundo é dividido em dois povos, O povo de Deus e o povo que não é de Deus, o povo que não pertence a Deus, Então são as pessoas que pertencem a Cristo, que creram na obra de Cristo, se arrependeram dos seus pecados, E agora procuraram ter uma vida de relacionamento com Deus, de buscá-lo, de conhecê-lo, de viver os princípios dele, E um povo que não quer saber de Deus, quer viver os prazeres mundanos, E seguir os seus apetites carnais, os seus apetites terrenos, Os seus apetites pecaminosos, Vamos colocar assim. Bom, dito isto, esse texto vai fazer um contraste entre o justo e o ímpio, E o interessante desse texto é que ele diz assim, que o ímpio, ele passa por uma tempestade e o justo também passa pela tempestade. Mas a diferença de um para o outro é que, passada essa tempestade, o ímpio já não existe mais. Olha que expressão. Passada a tempestade, o ímpio já não existe mais. Mas o justo permanece firme para sempre. Esse texto não está dizendo que os justos não passam por tempestade, que eles vão ter uma vida tranquila, que nada vai vir sobre eles para os provar, para os abater, para os perseguir, como diz a palavra, Então esse texto não está dizendo que os justos são isentos a isso, Existe uma teologia antibíblica que é pregada em algumas igrejas, Que a gente sabe que é a teologia da prosperidade, Onde a ênfase praticamente toda ou maior, é contida em quase todas as pregações, é sempre o triunfalismo, a prosperidade, a sua vida boa aqui e agora na terra, É o iFood de bênçãos terrenas, E se você não está com uma vida perfeita aqui na terra, então você está fazendo alguma coisa errada, Essa teologia não é escriturística, não encontra amparo bíblico, Nós sabemos que a Bíblia sim nos garante que nós vamos ter uma vida abençoada, Que nós podemos sim ter uma vida próspera, Mas que vai ser uma vida cheia de perseguições, cheia de calúnias, de difamações, Como diz Jesus, e que nós devemos se regozijar e nos considerar bem-aventurados quando essas coisas acontecerem, Então, a vida do cristão nesse mundo não é fácil, porque esse mundo jaz do maligno. É um mundo repleto de pessoas más, pecaminosas,
e repleto no mundo espiritual de demônios, de anjos caídos, né? Então é um mundo ruim, esse mundo, é um mundo injusto. E se a gente quer ser luz dentro desse mundo, fazer a diferença dentro desse mundo, é óbvio que a gente vai ser perseguido, né? Como diz Jesus, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Que se a gente fosse como o mundo nos amaria, mas como nós não somos mais do mundo, o mundo nos odeia, né? Então, esse evangelho triunfalista não procede da Bíblia, né? A prosperidade, sim, é bíblica, devemos pregar sobre prosperidade, né? Devemos, sim, ensinar que Deus recompensa, sim, Deus abençoa aqueles que procuram obedecê-lo, fazer o certo, mas isso não é tudo a vida do cristão. A vida do cristão também é marcada por intensas provações, né? E, né, enfim. Então, voltando naquilo que eu estava falando, esse texto nos deixa claro que o justo também passa por essa mesma tempestade que o ímpio passa, né? Então, tanto o ímpio quanto o justo passam por tempestade. A tempestade vem para todos. Os dias maus vêm para todos, né? Todos que estão debaixo do sol, né? Todos enfrentam problemas, todos enfrentam injustiças, todos enfrentam toda espécie de maldade por conta das escolhas pecaminosas alheias, né? Só que esse texto nos mostra uma diferença clara. Uma diferença clara. E qual é essa diferença clara? É que os justos permanecem firmes após essa calamidade. Os justos conseguem prevalecer diante dessa calamidade, enquanto os ímpios, né, se perdem nessa calamidade, nessa tempestade, né? Então a gente pode concluir que a tempestade vem para o ímpio como consequência das escolhas deles, né? A tempestade vem para a vida do ímpio para, na verdade, claro, sempre ter a misericórdia de Deus para de alguma forma levá-lo ao arrependimento, né? Mas a verdade é que a tempestade vem para a vida do ímpio muitas vezes como juízo de Deus, muitas vezes como consequência das próprias escolhas deles, das próprias falas, né? Dos próprios julgamentos que fizeram a outros, né? Então a tempestade vem como juízo e vem e derruba, né? Eu e você já conhecemos algumas pessoas que, né, durante a nossa caminhada, da nossa vida, todo mundo já viu alguma pessoa que fazia maldade e a gente olhava e falava, caramba, mas essa pessoa é tão ruim, ela faz tantas coisas erradas e parece que a vida dela é boa, né? E de repente vem uma tempestade e ceifa, né? Quando eu digo assim, ceifar, não necessariamente que leva a vida da pessoa, mas que derruba ela a uma queda muito drástica, né? E muitas vezes irreversível, né? Então a tempestade ela tem esse papel, né? De trazer juízo para o ímpio, de trazer consequência de atos que muitas vezes já foi avisado, aconselhado, instruído, mas o ímpio não deu ouvidos, né, e preferiu seguir os caminhos errados, né? E para o justo é diferente o propósito dessa adversidade, dessa tempestade, né? O propósito dessa tempestade na vida do justo é aprová-lo, é amadurecê-lo, é fazer com que ele prevaleça, permaneça firme diante disso, né? E seja um vitorioso, amadureça, né? Ganhe mais resiliência na vida, né? Então, se você, né, que está me ouvindo, está passando por alguma tempestade, né, na sua vida, pare, reflita, decanta suas ideias, né? Reflita nas suas escolhas, reflita naquilo que você tem feito, né? E aprenda com isso, aprenda, né?
E se coloque nesses lugares, tente se identificar dentro disso, né? Muitas vezes você pode estar passando uma provação, como Jó, que era um homem íntegro, um homem que procurava agradar a Deus, mas a tempestade veio na vida dele para ele conhecer Deus de uma forma mais próxima e não só de ouvir falar, né? Então, talvez você esteja passando por momentos de tempestade, de dificuldade, mas não por escolhas erradas que você fez, e sim porque Deus permitiu para te amadurecer, para que você seja esticado, né, nas experiências, né, de resiliência da vida. Então Deus, como um pai, também às vezes permite essas situações para a gente crescer, para a gente se capacitar, né, para que mais para frente a gente possa ocupar aquilo que Ele reservou para cada um de nós, né? Então é isso. Que nós possamos ser como os justos, né? Que permanece firme diante da tempestade, e não como os ímpios que deixa de existir, né? Que deixa a tempestade abalar, vencer, prevalecer, né, sobre a gente. Quantas pessoas que diante de uma tempestade caiu nesse versículo de deixar de existir. E muitos, é de forma literal mesmo, muitos, né, diante de uma tempestade, optam para ir para as drogas, optam para ir para os vícios, optam, muitas vezes, algumas pessoas até nesses sentidos, nessas questões de suicídios, né? Ou optam por fazer maldade com a outra pessoa ou as outras pessoas, né? Então a gente vê tantas pessoas, né, diante de uma tempestade, não sabendo lidar, não tendo maturidade emocional, espiritual, né, para lidar com as tempestades da vida, e acabam realmente indo à falência, à queda, né, em diversas áreas, não só falência financeira, mas falência emocional, conjugal, né? Quantos não vão à falência conjugal em relação ao seu casamento, ao seu cônjuge, diante de uma tempestade, né? Quantos não vão a uma falência em relação aos seus filhos, né? Por causa de uma briga. Enfim, a gente pode, né, ver diversos exemplos aí de pessoas que se deixam abater diante da tempestade, né? Então, que eu e você possamos, em nome de Jesus, ter forças em Deus, ter sabedoria em Deus, né? Ter resiliência em Deus, para sermos como os justos, que são aprovados diante das adversidades, diante das provações, diante das dificuldades, diante das tempestades. É isso, essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Que Deus abençoe sua vida, seu dia. Espero que você tenha sido alimentado espiritualmente, né? Que a voz de Deus, através das minhas palavras, encontre espaço dentro do seu coração para frutificar, florescer dentro do teu espírito, da tua alma, da sua mente, para que você cresça, aprenda com essas palavras, né? E seja de alguma forma edificado, se torne um pouco melhor, um pouco mais sábio, né? Com a sabedoria de Deus, né? Ok, gente? Se vocês gostaram do vídeo, né? Eu peço mais uma vez aí que vocês curtam, compartilhem, né? Se inscrevam no canal. Isso ajuda a alcançar outras pessoas, né? E ajuda também o canal a crescer. Isso é uma bênção, né? Então, é uma forma de gratidão, né? Se você foi edificado, não custa nada. Ajuda outras pessoas também a ser edificadas com essa palavra, tá bom? Valeu, um grande abraço. Deus abençoe.